Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Mais um deputado federal é preso. Você vai saber os detalhes com a gente. E o governo pede para o CAD fazer uma força-tarefa para investigar cartel no setor de combustíveis, para você entender como que está esse preço da gasolina no país. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente já começa falando sobre a prisão do deputado federal João Rodrigues. Ele foi preso hoje. A gente já havia falado ao longo da semana que tinha ocorrido aquela decisão no Supremo Tribunal Federal com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que aí sim dava o entendimento de que após condenação em segunda instância era possível já determinar a prisão. O Supremo determinou a prisão e ele foi preso hoje. Quem vai contar os detalhes para a gente é Sara Kines, diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Ele foi preso por aí, né, Sara? Boa noite. É isso mesmo. Oi, Rosiane. Boa noite a todos. O deputado foi condenado a 5 anos e 3 meses por dispensa irregular de licitação, no período em que ocupou o cargo de prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. O parlamentar foi preso e ouvido pela polícia dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos hoje. Ele voltava dos Estados Unidos e teria mudado o destino da passagem de avião do Brasil para o Paraguai. O Supremo Tribunal Federal determinou ontem a execução imediata da pena do deputado. Ela estaria prescrita na segunda-feira e, por isso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a inclusão do nome do deputado na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. O deputado divulgou um vídeo nas redes sociais em que diz que vai tentar reverter a situação. Em nota divulgada pelo gabinete, o parlamentar diz que considera a condenação extremamente injusta e que a defesa vai tentar reverter o caso pelo argumento da prescrição do processo. João Rodrigues deve cumprir a pena em Brasília a partir de amanhã. Rosiane? Obrigada, Sara. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos. Agora eu chamo o Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, até para poder saber se já houve soltura daquele ex-secretário aí do Rio de Janeiro, Maurício, já que houve uma determinação do ministro Gilmar Mendes para substituir prisão por medidas cautelares. Olá, Rosiane, boa noite. O ex-secretário de Saúde do governador Sérgio Cabral, Sérgio Cortes, já deixou o presídio em Benfica, aqui no Rio de Janeiro. Ele saiu por volta das 3h30 da tarde. Do lado de fora, manifestantes vaiaram e falaram algumas palavras contra Sérgio Cortes no momento que ele estava deixando o presídio. Ele estava preso desde abril do ano passado, mas o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu conceder um habeas corpus e adotando algumas medidas cautelares, como você informou. Por exemplo, Sérgio Cortes vai ter que entregar o passaporte e vai ter que fazer o recolhimento noturno, não sair de casa à noite e também nos fins de semana. Ele é acusado de comandar um esquema de cobrança de propinas na área da saúde, com a venda fraudulenta de produtos para a área do setor de saúde. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Daqui a pouco a gente volta a conversar também. Agora eu vou pedir para a gente rodar aí as informações que foram enviadas para a gente pela correspondente Tatiane Costa a respeito de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de recursos para vítimas da seca lá no Maranhão. Confira os detalhes. A operação investiga esquema formado por empresários e agentes públicos para o desvio de recursos destinados pelo Ministério da Integração Nacional para assistência às vítimas da estiagem aqui no Maranhão. A investigação apontou que em 2013, agentes do Corpo de Bombeiros aqui do estado receberam vantagens indevidas para favorecer a contratação de uma empresa para o fornecimento de cestas básicas e filtros de água. O valor do contrato é superior a 10 milhões de reais. Essa mesma empresa, registrada em nome de Laranjas, foi alvo da primeira fase da Operação Torrentes, realizada em novembro do ano passado, por pagamento de propina a servidores da Secretaria da Casa Militar de Pernambuco. Os convênios investigados lá somam mais de 400 milhões de reais e também foram destinados pelo Ministério da Integração Nacional às vítimas de fortes chuvas que atingiram parte de Pernambuco de 2010 a 2017. A operação realizada hoje cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em Recife e Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, e também aqui em São Luís. De São Luís, Tatiane Costa.
Olha aí, agora sim, eu volto a conversar com o Maurício de Almeida, porque, Maurício, a gente tem falado muito das decisões, ações de poder em relação à questão da segurança pública aí no Rio de Janeiro, e uma das discussões no momento é a respeito da retirada, o fechamento daquelas UPPs em áreas que são consideradas áreas sitiadas. Então, explica pra gente o que é que está sendo discutido agora em termos de poder aí no Rio de Janeiro, o que fazer com essas áreas e o que é que deve ocorrer, portanto, nos próximos dias. Rosiane, o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou um estudo e apresentou dizendo que 18 das UPPs que existem no momento deveriam ser fechadas. Atualmente temos 38 UPPs. Segundo o comando da PM, são UPPs que ficam em áreas conflagradas, como a Cidade de Deus, a Rocinha, o Complexo Alemão, e os policiais militares não conseguiriam fazer mais o trabalho nessa região e estariam sendo colocados em risco. Por isso, a ideia da PM é fechar essas UPPs, retirar os policiais das comunidades, eles passariam a trabalhar no patrulhamento das ruas. E depois, quando o Estado retomasse o comando dessas comunidades, aí sim as UPPs seriam reinauguradas. Por enquanto, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, não se pronunciou sobre o caso, não disse se vai ou não fechar essas UPPs, talvez temendo o risco político de fechar uma UPP e assim assumir que o Estado perdeu o controle total daquela região. Mas Pezão disse que devido ao ajuste fiscal, ele conseguiu aumentar a arrecadação no início desse ano. Em relação à segurança, diz que vai comprar novos 1.000 carros para a Polícia Militar e também contratar mais 2.000 policiais esse ano, aumentando o efetivo para aumentar a segurança aqui no Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício. Eu volto a conversar com Sara Kines, em São Paulo. Sara, por aí, uma confirmação que houve, é impressionante pensar neste assunto agora, no momento que o país enfrenta essa crise em relação à febre amarela, mas é mais uma medida que exige aí o posicionamento do poder público e a questão é que por aí a Secretaria confirmou que houve roubo de caixas de vacinas de febre amarela. Pois é, Rosiane, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o furto dessas caixas de vacina contra a febre amarela, várias caixas. As doses levadas pelos ladrões poderiam imunizar mais de 2.000 pessoas. Eles levaram 56 frascos de vacinas e outros 56 com os diluentes de 2 UBSs. Os casos são investigados pela Polícia Civil. Obrigada, Sara. Olha, e obviamente essa questão de segurança pública tem ampliado uma pauta de discussão aqui no Congresso Nacional. Ontem a gente prometeu para você, eu e Mariana Jungmann, nós prometemos que traríamos informações a respeito de um projeto que estava em tramitação e que tratava sobre o regime de progressão de penas. E aí Mariana Jungmann vai dizer o que é que aconteceu, até porque para explicar o que é que alteraria, né, Mariana? A gente já sabe que o relatório foi rejeitado, considerado inconstitucional. Agora a questão é o que é que tratava realmente em relação a esse regime de progressão. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, esse projeto previa que nos casos de crimes hediondos, de lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, praticados contra agentes das forças de segurança, né? Policiais, especialmente, em combate, o criminoso, né, o condenado, não teria que cumprir integralmente a pena em regime fechado. Se ele fosse réu primário, poderia fazer a progressão de regime somente após cumprir pelo menos metade da pena. E nos casos dos reincidentes, teriam que cumprir pelo menos 2/3 dessa pena. Mas a Comissão de Constituição e Justiça considerou que já há uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando que esse tipo de proposta é inconstitucional, porque fere ali o princípio de individualização da pena e também de ressocialização dos presos, né, Rosiane? Então, o projeto foi considerado inconstitucional. O relator, o senador Eduardo Lopes, considerou também no mérito que esse projeto poderia prejudicar ainda mais, piorar ainda mais a crise carcerária do país, porque depois o entendimento sobre esses crimes hediondos podia ser estendido a outros crimes hediondos, como o caso de tráfico de drogas, por exemplo, e aí pioraria a superlotação dos presídios, né? Agora, Mariana, falando em segurança pública, hoje o senador Eunício Oliveira, presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, teve um café da manhã ali com alguns jornalistas. Você fez parte desse seleto grupo, era um grupo realmente pequeno ali de jornalistas. Você fez parte e ele voltou a falar sobre essa questão da pauta da segurança pública aqui no Congresso Nacional. A questão, o que é que ele falou mais aí nesse café da manhã? Falou muito, viu, Rosiane? E disse principalmente o seguinte, olha, que nas próximas eleições tem pelo menos 2 assuntos que os candidatos não vão poder fugir.
Um deles é segurança pública, o outro é previdência. Sobre segurança pública, o Eunício Oliveira disse que vai continuar tocando essa pauta. São pelo menos 9 projetos ali, 9 proposições legislativas que foram elencadas, inclusive no Alô Senado, né, que é o sistema do Senado onde as pessoas podem se manifestar sobre alguns projetos. Então, parte dessa pauta é formada por esses projetos que receberam mais atenção ali dos internautas na página do Senado. Ele disse que vai continuar tocando essa pauta. E também já combinou com o presidente da Câmara dos Deputados que uma comissão de juristas que foi criada no ano passado para tratar de algumas questões pontuais vai prosseguir esse ano para tratar aí de um sistema unificado para a segurança pública. Essa comissão de juristas, da qual faz parte, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes. Na opinião do presidente Eunício Oliveira, ele é uma pessoa muito gabaritada para compor uma comissão sobre segurança pública, porque já foi secretário de segurança, já foi advogado, atualmente foi ministro da Justiça. Foi ministro da Justiça, atualmente que tem inclusive a Polícia Federal, né? Exatamente, atualmente é ministro do Supremo. Então, segundo ele tem uma visão assim de vários aspectos da segurança pública, então pode colaborar muito. E aí essa comissão deve então propor aí soluções de segurança pública, entre elas a questão, por exemplo, da unificação das polícias e de um sistema integrado de segurança que o presidente Eunício Oliveira considera que poderia ser ali no formato do SUS, por exemplo, que existe hoje da saúde. E de reforma da Previdência, tanto ele como o presidente da Câmara dos Deputados, né, os dois falaram hoje. Exatamente. Para o presidente Eunício Oliveira, Rosiane, a reforma da Previdência ela está atualmente aqui na Câmara dos Deputados. Ele disse que não vai ser nenhuma catástrofe se ela não for aprovada agora, nesse primeiro momento, e que esse é um assunto que vai ser tratado nas eleições e que, então, por exemplo, a reforma poderia ficar para novembro. Ele disse que não defende que ela seja votada só em novembro, mas que ela poderia ficar para novembro, porque ele disse que esse não é um assunto urgente. Mas aí o presidente da Câmara respondeu, disse que cada mês que não se vota a reforma da Previdência, o déficit cresce em torno de 4 bilhões de reais por mês. E aí esse é um dinheiro que está deixando de ser empregado em outras áreas do país. Então, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia disse que está mantida a previsão de votação da reforma agora em fevereiro. No Senado, o Eunício Oliveira disse que ela vai passar por pelo menos uma comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, quando chegar lá. E se o assunto é economia, gente, uma outra decisão de poder, foi uma decisão do presidente Michel Temer, o decreto já foi publicado, é referente à compra de passagens aéreas para autoridades. Por determinação do presidente da República, não vai mais ser autorizado comprar, vai ser proibido comprar passagem de primeira classe, de classe executiva. Isso passa a ser proibido justamente para poder gerar economia de gastos para os cofres públicos. Jéssica Gonçalves tem informações para a gente a respeito deste assunto e a questão é qual é a expectativa, né, Jéssica, em relação à economia que isso pode gerar para os cofres públicos. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, a partir de agora, ministros e todos os funcionários federais estão proibidos de viajar na primeira classe ou na classe executiva às custas dos cofres públicos. O governo vai pagar apenas a passagem da classe econômica, mesmo para quem vai viajar a serviço. O Ministério do Planejamento calcula uma economia de R$ 2.500.000 por ano com essa medida. Quem quiser viajar de forma mais confortável vai ter que pagar a diferença, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E no próximo bloco você confere com a gente o que disse hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral a respeito da vistoria da segurança das urnas eletrônicas. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, hoje foi dia de vários cafés da manhã e um deles foi com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. Com o ministro Luiz Fux eu participei lá no gabinete dele, aqui na sede do Tribunal Superior Eleitoral, e Fux conversou com os jornalistas sobre vários assuntos. Era uma conversa informal e ele conversou sobre vários temas. Um dos temas que
foram abordados ali é justamente aquela questão sobre condenado em segunda instância, pode ter o registro de candidatura nas eleições deste ano. A gente lembra que no dia da posse, Luiz Fux fez um discurso super enfático, dizendo que a lei da ficha limpa seria cumprida à risca, que a Justiça Eleitoral será irredutível sobre a importância do cumprimento da lei da ficha limpa. E aí ele foi indagado hoje sobre isso, porque ali a lei da ficha limpa deixa brechas para que a pessoa que está naquele rol que é considerado ficha suja, para que essa pessoa entre com recurso e possa ter a candidatura e possa concorrer. Luiz Fux disse em relação a isso que, no entendimento dele, de fato, não pode nem se inscrever, não pode fazer o registro de candidatura, porque quando o candidato vai fazer o registro de candidatura, ele tem que apresentar as certidões. Só para explicar, isso é a minha explicação minha, você tem que entregar ali as certidões para poder fazer a candidatura, formalizar a candidatura. E quando vai entregar esses registros, vai ficar ali registrado que ele tem uma condenação já em segunda instância. Então, no entendimento ali dele, a lei da ficha limpa deixa claro que essa pessoa que está como ficha suja não poderia se candidatar. Mas Fux disse que este assunto vai ser revisto pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que esse entendimento terá de ser da Corte Eleitoral. E aí sim é que isso vai ficar definido e que já vai sair, quando saírem as normas aí sobre a regulamentação toda para as eleições deste ano. Como eu disse, ele falou de vários outros assuntos. Mariana Jungmann vai ajudar aqui a dividir os temas, né, Maria? Ele fez, inclusive, um anúncio importante em relação às eleições deste ano. Pela primeira vez, eles vão fazer uma auditoria em tempo real nas urnas eletrônicas. A gente sabe que tem todas aquelas checagens com organismos de fora, tudo a respeito da segurança da urna eletrônica, mas desta vez tem essa auditoria inédita, auditoria em tempo real. Então explica pra gente, Mari. Isso mesmo, Rosiane, até o dia 5 de março deve sair a regulamentação, aí deve ser publicada a regulamentação dessa auditoria, e ela vai consistir em testar as urnas momentos antes da eleição, no dia da eleição, então ali um pouco antes da votação começar, os membros da sociedade civil e dos partidos políticos vão poder testar a inviolabilidade da urna, e aí essas mesmas urnas, que algumas serão testadas, vai ser uma auditoria por amostragem, né? Então em diferentes pontos do país esses testes vão ser realizados, e aí essas mesmas urnas vão ser em seguida usadas na votação, né? E a ideia é reduzir aí as críticas que existem hoje dos próprios, de alguns partidos políticos, né, Rosiane, e justamente também de alguns membros da sociedade em relação à segurança das urnas eletrônicas. E outro tema que Fux falou hoje também, voltou a ressaltar a importância de combater as fake news. Eu perguntei especificamente a ele se houver o caso de algum candidato ser comprovado ali que ele está com a contratação de robôs, empresas de robôs para divulgação de fake news, se essa candidatura poderia ser inclusive impedida ali, cassada. Ele disse que se houver isso de confirmação, comprovação com algum dos políticos nesta campanha, eles vão sofrer as consequências das medidas eleitorais. Não falou especificamente qual é essa punição ou qual seria essa punição. Disse também que haverá um combate amplo e prévio e para evitar aí que haja essa divulgação das notícias falsas, e ressaltou a importância do trabalho da imprensa para ajudar a Justiça Eleitoral em relação a isso. Vamos conferir. Essas notícias falsas já eram preocupação da gestão anterior, que criou um conselho de órgãos de inteligência, com a presença também de empresas de mídias sociais, e agora nós acrescemos a esse grupo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, e esse órgão trabalhará dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Mas sem prejuízo, eu repito e reitero que a imprensa será a nossa fonte primária de aferição da verossimilhança daquilo que está sendo noticiado. Olha, e ainda sobre eleições, foi decidido hoje o novo relator daquela ação da Procuradoria-Geral da República contra o voto impresso. Quem traz os detalhes para a gente é Jéssica Gonçalves.
Rosiane, pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai ser o novo relator da ação da Procuradoria-Geral da República contra o voto impresso. Essa ação estava com o ministro Luiz Fux, mas na última segunda-feira, dia em que foi protocolada, Fux pediu que a ação fosse redistribuída. Ele se declarou suspeito para julgar o processo, que é para derrubar a obrigatoriedade do voto impresso em parte das urnas eletrônicas nas eleições de outubro. Nessa decisão, Fux alegou motivo de foro íntimo, como determina o Código de Processo Civil, e declarou que tem interesse na causa como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Rosiane. Ô, Jéssica, um outro assunto em destaque hoje no noticiário é a reunião que houve no norte do país, em Roraima, para discutir ali a preocupação que existe sobre os imigrantes, né, venezuelanos que estão vindo para o Brasil. Teve algum anúncio, alguma decisão ou quais foram os comentários das autoridades? Bom, o governo federal promete que vai ampliar aí a ajuda ao estado de Roraima em busca de uma solução para os problemas causados pela presença de um grande número de imigrantes venezuelanos, principalmente na capital Boa Vista. A prefeitura estima que cerca de 40 mil venezuelanos se estabeleceram na cidade para fugir da crise econômica e política que o país vizinho atravessa. Hoje, uma comitiva interministerial partiu logo cedo de Brasília com destino a Boa Vista, onde se reuniu com autoridades locais e conversou com alguns imigrantes. Participaram da missão os ministros da Justiça, Torquato Jardim, da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Sérgio Etchegóin. Ao falar com jornalistas, o ministro da Defesa disse que o governo estuda medidas para ampliar a participação federal nas fronteiras. A comitiva federal também se reuniu com a governadora de Roraima, Sueli Campos, do PP. Ela afirmou que o crime organizado na região se aproveita da vulnerabilidade dos venezuelanos para cooptar mão de obra para o tráfico de drogas e de armas pesadas e cobrou uma solução do governo. Rosiane. Jéssica, mais um assunto. Hoje houve aí esse pedido do governo federal também para que o CAD faça uma força-tarefa para investigar a suspeita de cartel em relação aos combustíveis, o que estaria aí gerando um impacto muito significativo em relação ao preço da gasolina. O que é que você nos conta? Bom, o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que investigue os preços dos combustíveis nos postos. O governo está preocupado com uma possível formação de cartel no setor. Isso porque os postos de gasolina não têm reduzido os preços dos produtos, mesmo com a redução no valor das refinarias. Vamos ouvir então o que disse o ministro Moreira Franco. O que nós estamos vendo é que os resultados já obtidos quando há queda no preço da Petrobras, essa queda não se reflete nas bombas de gasolina. Ou seja, o consumidor não está sendo beneficiado por essa nova política. E ela existe exatamente para beneficiar os consumidores. Na primeira semana do ano, a Petrobras reduziu os preços do diesel em 3,5% e da gasolina em 2%. Em 13 de janeiro, a empresa diminuiu de novo o valor dos dois combustíveis em 0,7%. No dia 18 do mesmo mês, a companhia anunciou nova queda para a gasolina de 0,5%. Mas, segundo Moreira Franco, essa queda não foi repassada ao consumidor, viu, Rosiane? Obrigada, Jéssica Gonçalves. E a gente lembra outros detalhes, você confere no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora, já no finzinho do jornal hoje, eu volto a conversar com Sara Kines para uma notícia curiosa, e é uma notícia de poder, porque é lei agora municipal a autorização para que as pessoas possam levar animais para visitar seus donos que estiverem aí internados em hospitais municipais. Explica para a gente, Sara. Isso mesmo, oi Rosiane. A lei entrou em vigor nesta semana e determina que a visita dos bichos só será permitida depois de autorização da Comissão de Infectologia de cada hospital. Os animais deverão estar em caixas adequadas, presos por coleiras e guias e, se necessário, usar enforcador e focinheira. Além disso, os bichos precisam estar limpos, vacinados e devem ter laudo veterinário que comprove as boas condições de saúde. Segundo o vereador Rinaldi de Gílio, que propôs a lei, os animais podem ajudar no processo de recuperação dos pacientes. Rosiane. Obrigada, Sara Kines. E vamos conferir outros destaques da Agência Brasil nesta quinta-feira com Jéssica Gonçalves.
Jéssica, me ouve? Eu acho que a gente teve um problema em relação ao áudio, mas eu mesma conto aqui para vocês, então, alguns desses destaques da Agência Brasil. Entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que vai cumprir a decisão judicial e que a mesa da Câmara dos Deputados vai decidir sobre a cassação do deputado federal Paulo Maluf, que a gente lembra a você que ele está preso. Outra informação do dia, a inflação oficial é a mais baixa para janeiro desde o início do Plano Real, 0,29%. A Justiça anulou o testamento de ganhador da Mega Sena assassinado. É outro destaque da Agência Brasil. E mais um, o governo regulamentou o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Uma boa noite a todos. Amanhã você fica aqui na companhia de Mariana Jungmann. Até mais.